Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo. Ai, é muito bom estar aqui todas as semanas, a gente trazendo temas e alguns que eu tenho falado, muitos destes que eu tenho falado são sugestões de vocês que me mandam nas minhas redes. Eu estou adorando os comentários, pessoas que estão me dizendo que já passaram por alguma coisa, gente que já passou por aquilo que eu estou comentando, fazendo perguntas. Eu acho que isso é muito gostoso. E eu posso falar com você não só aqui neste canal, mas também eu tenho outros canais nas redes. Me sigam, gente. Eu sempre deixo na descrição aqui os links. Vai lá nas minhas outras redes. Eu sempre estou colocando conteúdos interessantes e com certeza eu vou gostar de estar com você lá, de saber que você está lá também, a gente está juntinho lá. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre bloqueios e traumas, isso mesmo. Nós todos temos bloqueios na nossa vida, a gente vai acumulando um monte de bloqueios durante toda uma vida, a gente acumula traumas durante toda uma vida, mas você sabe como é que se contrai, como é que a gente consegue ganhar tantos bloqueios na nossa vida? Você sabe o que é esse bloqueio que a gente trabalha, seja numa regressão, seja numa terapia qualquer, para desatar esses nozinhos, desatar esses bloqueios? Você sabe como você consegue ter bloqueios em sua vida? Sabe como? Eu vou explicar. Eu vou explicar como que você consegue ter bloqueios para você não fazer isso. Não faça isso se você não quer ter bloqueios em sua vida. Mas antes, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha se gosta, porque eu tenho certeza que muita gente que você vai compartilhar vai dizer: tava precisando ouvir isso, não é mesmo? Traumas e bloqueios. Sempre que a gente faz um trabalho terapêutico com alguém, seja na regressão de memória, na terapia de vidas passadas ou outras técnicas com que eu trabalho, a gente procura o quê? A gente procura identificar quais são os bloqueios que a pessoa adquiriu durante toda uma vida. E as pessoas, a gente armazena bloqueio, gente, o tempo todo, todos os dias. Porque o nosso subconsciente é como se fosse um armário cheio de gavetas. Em cada gaveta a gente vai armazenando tudo o que acontece. Só que o nosso subconsciente, ele tem uma função básica de nos preservar, de nos proteger. Então é como se ele falasse assim: olha, não lembra disso para você não sofrer. Então muitos dos bloqueios e traumas que nos acontecem, eles ficam nessas gavetinhas aqui, só que a gente não lembra assim hoje. Aconteceram, mas a gente não lembra por quê? Porque se a gente lembrasse, a gente poderia sofrer com essa lembrança e poderia não saber lidar com ela, administrar essa lembrança. Então, com a sua sabedoria, é uma sabedoria incrível do subconsciente, ela faz com que a gente, entre aspas, esqueça disso. Deixa ali adormecido na gaveta, para que quando for o momento certo, a gente consiga abrir essa gaveta, trazer à tona esse bloqueio e a gente possa reprogramar, consertar esse bloqueio, que depois eu vou explicar para vocês como isso é possível e se é possível consertar esses bloqueios. Mas o que eu quero falar agora primeiro não é como consertar isso, e sim por que algum fato da nossa vida vira bloqueio e outro não. Então veja, gente, para você entender, bloqueio não é o que acontece com a gente, não é o que acontece com você. Bloqueio é como você reage ao que acontece com você. Entendeu? Não ficou muito bem claro? Então eu vou explicar. Adoro dar exemplos pra gente explicar. Quando eu faço regressão, a gente procura, como eu falei, limpar esses bloqueios. E as pessoas vêm aqui com os mais variados problemas. Teve um advogado, por exemplo, que veio aqui e ele não conseguia escrever petições, trabalhos rapidamente. Ele levava muito tempo para fazer uma coisa que os colegas faziam em pouco tempo. O outro colega dele não tinha esse problema, ele escrevia maravilhosamente bem, rapidamente, porém ele não conseguia falar em público. Quando a gente fez a regressão de memória, nós identificamos naquelas gavetinhas que eu falei para você, dois problemas. Um problema para cada um desses advogados.
O primeiro que não escrevia bem, ele registrou, ele lembrou, vamos dizer assim, de um momento que a professora dele reclamou, falou, criticou a letra dele de caligrafia. Falou para ele, olha fulana, sua letrinha não está bonita. Só que naquele momento o subconsciente captou o quê? Que tudo que sai das minhas mãozinhas não é bom. E o subconsciente, ele é considerado atemporal, ou seja, não tem tempo e espaço, entende? Não existe ontem, hoje, amanhã, é como se fosse uma outra linha do tempo. Ele trabalha na parte quântica, na outra linha do tempo, ou seja, não existe aquela coisa de, isso aconteceu 30 anos atrás e não me afeta mais. Não, pode afetar sim. Então, naquele momento ali, o subconsciente fez esse registro. Tudo que sai das minhas mãos não é bom. Então hoje, quando ele sentava na frente do computador para escrever alguma peça, alguma coisa de advogado ou com trabalho jurídico, vinha a memória dele, o registro da memória, que o que sai das mãos dele não é bom. E aí ele bloqueava, travava a escrita dele. O outro, por sua vez, ele lembrava ele tinha inconscientemente, isso é inconsciente, um registro de... Quando ele fez a regressão, ele relembrou dele falando em público lá na frente do quadro e ele errou e toda a sala dele começou a rir. E a professora também riu e ele se sentiu envergonhado e constrangido. E naquele momento ele parou de falar em público. Hoje, como advogado, ele não falava em público. Você que imaginou um advogado que não consegue falar em público? Pois é, era ele. E ele me disse, nossa, Ari, eu vou morrer de fome. Então, o que acontece? A gente foi naquele momento e a gente reprograma esse momento. Como eu disse, depois eu vou falar em outro momento como que a gente reprograma esses bloqueios. Mas eu quero só que vocês entendam que esses dois fatos, desses dois exemplos, eles aconteceram e acontecem muitas vezes, todos os dias, em todos os colégios do mundo. Porque as professoras, elas têm muitos alunos em sala de aula, elas não vão ficar preocupadas naquele momento pensando como falar de uma maneira com crença afirmativa, com crença positiva, não falando, de repente aquilo pode sair de uma maneira que para a criança entrou de forma negativa. Veja, são dois aspectos. O aspecto de que as professoras, os professores, eles podem tentar, de uma certa maneira, colocar a coisa com uma crença positiva, do tipo, olha, sua letra não está feia. Ou não falar que a sua letra está feia, falar, a sua letra está bonita, mas poderia ficar ainda mais porque eu sei que você pode. Ou seja, ela falou a mesma coisa, só que de uma maneira positiva. O que errou lá na frente? Olha, foi legal o que você falou, de repente você faria de uma maneira diferente, mas tenta de novo que eu acho que você consegue bem mais, porque eu sei do que você é capaz. Alguma coisa assim. Entende? Que dá para você falar a mesma coisa de outra maneira e ao invés de ser uma crença negativa, fica uma crença positiva. E aí o bloqueio ali entrou, nos dois casos. Por quê? Porque a pessoa engoliu, pôs para dentro, internalizou. Sabe aquela coisa de engolir sapos? Você já sabe aquilo? Tipo, alguém fala uma coisa pra você, você baixa a cabeça e engole. Você não devolve o presente, você não diz, desculpa, eu não concordo. Pois é, isso é o que causa o bloqueio. Isso é o que causa um trauma qualquer. Ou seja, o bloqueio não é o que acontece com você. Bloqueio é como você reage ao que acontece com você. Porque aquele menino, aquele advogado hoje, que ficou com bloqueio de falar em público por conta daquele constrangimento quando era criança, ele está apresentando com outras crianças o trabalho. E pode ser que nenhuma das outras crianças tenha ficado com o mesmo bloqueio. Ou seja, a professora riu de todos. Mas ele pode ter ficado com bloqueio e os coleguinhas não. Porque a gente não sabe como que cada um deles recebeu. Depende do momento de cada um, depende dos dramas pessoais de cada um, depende das características de cada um, enfim. Cada um recebe de uma maneira o mesmo fato. O mesmo fato pode entrar para mim de um jeito e entrar para você de outro. Depende de quanto sensível eu sou, de quanto sensível você é, enfim. Mas o mais importante de tudo é a gente aprender a não guardar isso dentro, não engolir os sapos, não internalizar. E nós somos criados culturalmente para engolir, não é mesmo? A gente não fala assim, ai, quando os mais velhos falarem, abaixa a cabeça e escute. Isso a gente escuta quando era criança.
Mas não era para engolir no sentido de engolir o sapo, era para como respeito. Só que o subconsciente não entende essas nuancezinhas e apenas engole, tipo, não responde, fica quieto. Minha mãe dizia que quando ela era pequena, as crianças tinham que comer lá na cozinha, para não, quando tinham adultos conversando na mesa da sala, no jantar, para que criança não se metia em conversa de adulto. Quando que isso acontece, gente? Eu tenho 3 filhos adolescentes. Nossa, os almoços aqui em casa parece assim, uma loucura, todo mundo falando e dando opinião, quer dizer assim, eu falei, nossa, bem diferente do tempo, né mãe, do seu tempo, que você tinha que comer na cozinha. Aqui o almoço já é na cozinha, aquela coisa, aquela bagunça total. Então você consegue imaginar que, pelo menos eu penso assim, por um lado é bom, porque eles não estão engolindo tantos sapos, né, até demais às vezes eu falo. Mas o problema é que a gente quando engole, de engolir, é colocar para dentro e não externalizar, não dizer desculpa fulano, eu não concordo. Você comprou a crença limitante da outra pessoa, você comprou o bloqueio e aí aquilo pode te travar, bloquear por toda uma vida, até que a gente vá e reprograme, desbloqueie isso. E isso é possível, vou te falar isso num outro momento, como que a gente pode desbloquear, destravar, desatar esse nozinho. Então, quando alguém te falar alguma coisa que você não concorde, qual que é a dica? Qual que é o certo para você fazer? Você devolver o presente para outra pessoa, mas com essas 3 palavras aqui, ó, que eu falo sempre em terapia. Quem já fez terapia já sabe de cor isso comigo. Você vai falar com a energia certa, com a palavra certa e no momento certo. Repete comigo aí. Com a energia certa, com a palavra certa e no momento certo. Por quê? Porque falar de maneira errada, você vai estar descendo no nível da outra pessoa, o que não vai adiantar em nada, não vai agregar nada e vai trazer mais problemas. Com a palavra certa, porque você pode falar exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira certa, leve, positiva e não negativa. E no momento certo, porque nem sempre é o momento da gente falar tudo. Essa coisa de falar, eu falo o que vem na minha cabeça na hora que eu quero, não é certo. Porque você pode falar com a outra pessoa no momento que ela não está pronta para escutar, ela não está com cabeça para escutar, então vai piorar. Às vezes é melhor você respirar fundo, dar uma volta, sair, voltar, falar no outro dia, quando a pessoa estiver com a cabeça mais calma, mais tranquila. Tudo depende do momento, tudo depende da situação. Então, qual que é a dica, a programação que a gente faz? Você vai falar com a energia certa, com a palavra certa, no momento certo. Desculpa, professora, mas eu acho que você está aqui para me ensinar a escrever e não para criticar a minha letra. Ou, desculpe, professora, eu gostaria que você me ensinasse a falar bem e não tirasse sarro. Quer dizer, falar isso de uma maneira delicada, de uma maneira respeitosa, por quê? Porque a professora está ali para explicar. E ela também é humana, ela também achou engraçado, ela riu. Com certeza ela não fez aquilo por mal, não é mesmo? Mas para aquela criança, naquele momento, entrou como um bloqueio. Então fica a dica aqui para os professores também, de repente, começarem a pensar na empatia do outro, né? E pensar como que a criança vai receber aquilo. Mas sem criticar professores, porque eu sei a missão maravilhosa e incrível que vocês têm de estarem bem, passarem a missão para vocês com 30, 40 crianças na sala. Eu sei o que é isso, já dei aula aí uns tempinhos aí, eu sei o que é isso. Parabéns para todos vocês. Mas o que importa mesmo é que você aprenda a não escutar sem falar, sem você dizer sim, eu concordo, não, eu não concordo. Desculpe, eu não compro. Eu respeito a sua crença positiva, eu respeito o seu ponto de vista interessante, como a gente fala em barras de Axis, mas eu tenho a minha. A ter o meu ponto de vista. Só que uma criança, gente, com 7 anos, 10 anos, não sabe falar isso. Para falar a verdade, nem adultos sabem falar isso, não é mesmo? Só que uma criança que é reprogramada para falar certo na infância, ela vai conseguir falar certo quando tiver momentos de bloqueios em sua vida. Então, por favor, gente, vamos a partir de agora tentar não engolir sapos, não colocar para dentro tudo que a gente sente. Vamos falar o que a gente sente. Se eu falar uma coisa para você e você não gostou do que eu falo, tipo, diga, desculpa, eu respeito o que você disse, mas eu não concordo por causa disso, disso. Porque você me devolveu o que eu falei, você não ficou com bloqueio. Geralmente o bloqueio é quando você engole isso. Se eu te dou um presente,
e você não aceita esse presente, você, de que continua o presente? Meu, não é mesmo? Porque eu te dei e você não aceitou. Então, quando a vida te faz, quando alguém te fala alguma coisa, quando alguém te joga uma crença do tipo, você não vai ser nada na vida, pode tentar fazer o que você quiser, que você não vai ser nada na vida, seja lá o que alguém falar, e você dizer, desculpa, eu não concordo com você, provavelmente não virou um bloqueio para você, provavelmente não virou uma crença limitante para você. Mas se alguém te fala uma coisa e você abaixa a cabeça e engole, é provável que daqui a alguns anos você vai sentir que você tem uma crença limitante, um bloqueio de infância, de adolescência. E é por isso que a regressão de memória faz. A gente faz uma vistoria, a gente abre as gavetas e vê aonde tem esses bloqueios para a gente abrir e reprogramar cada um desses bloqueios. Porque enquanto você está com um pezinho lá atrás no passado, você não vai para frente. E se você conserta lá atrás, você quando é criança, você volta já com, vamos dizer, com um novo modelo de atuação. Você vai falar bem, você vai se expressar bem, porque você corrigiu a raiz do problema. O problema, o objetivo é corrigir aonde o problema começou e não agora. Tenta andar, gente. Fica de pé e tenta andar. E pede para alguém segurar uma perna sua, pede para alguém ficar de joelho e segurar essa perna sua e tenta andar. Ela não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque está alguém segurando a tua perna no passado. Então, quando ela largar, você vai conseguir dar o passo. Assim funciona a regressão de memória. A gente tem que desatar esse passado teu, liberar esse pezinho aqui do passado para você ir para frente, porque com os dois pés atrás ou com um pé atrás, você não vai para frente. Então, vamos liberar os bloqueios, ou melhor ainda, vamos impedir de esses bloqueios entrar na nossa vida. Vamos recusá-los, como falando, expressando os sentimentos, não engolindo sapos, não internalizando, mas nada de grosseria. Quando eu falo não engolir, não quer dizer vai sair brigando com todo mundo, vai sair falando o que pensa na hora que quer, não é nada disso, gente. Tudo tem que ser feito com a energia certa, com a palavra certa, no momento certo. Com todo respeito, com toda amorosidade, com todo carinho, mas deixando bem claro que, ok, você respeita a opinião da outra pessoa, mas você, obrigado, não aceita, né? E aí você não vai ficar com bloqueios atrapalhando, estagnando a sua vida. Certo? Então é assim que você pode evitar de armazenar bloqueios e traumas na sua vida. E no próximo momento eu vou voltar aqui para falar como que a gente pode reprogramar, consertar esses bloqueios guardados nessas gavetinhas aqui da nossa vida para você. É isso aí, gente. Espero que tenha te ajudado a não engolir mais sapos e a não mais armazenar bloqueios e traumas nessa vida. Grande beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.